Olá pessoal, Raíssa Garcia e o vídeo de hoje é sobre Rahu na casa 9. Esse vídeo é a continuação de Ketu na 3, até porque Rahu e Ketu, eles estão sempre opostos e eles fazem parte do mesmo eixo. Então eu fiz o vídeo de Ketu na casa 3 e esse é sobre Rahu na 9, na casa oposta. Então quem são as pessoas que têm Rahu na casa 9? Dando continuidade ao outro vídeo, eu falei que as pessoas com Ketu na 3 eram pessoas independentes, que aprenderam, correram atrás do que elas queriam na vida passada. E elas vêm repetindo esse processo nessa vida. Porque Ketu, ele não é só experiências de vidas passadas. Ketu são coisas que a gente traz para essa vida e repete. Até a gente ir mais para perto do Rahu, porque Rahu é aquilo que a gente não tem experiência. Então essas pessoas com Ketu na 3, elas na verdade estão buscando onde está o Rahu, porque o Rahu, ele é aquele ponto obsessivo, é aquele ponto que puxa a gente para uma determinada direção. E a direção desse eixo é a casa 9, onde o Rahu está. Não necessariamente mostra que a pessoa tem habilidades na casa, com coisas da casa 9, não necessariamente mostra que a pessoa está perseguindo as coisas da 9. Inclusive o Rahu pode trazer medos para a pessoa, medos com relação à casa 9. Em qualquer lugar onde o Rahu esteja no seu mapa, pode trazer medos em relação àquela área. Então, talvez a pessoa hesite, não queira buscar aquilo. Ou a pessoa pode estar buscando de uma forma incomum. Rahu e Ketu, eles são pontos incomuns. Eles são coisas que a gente busca ou erros que a gente comete, coisas que a gente faz de forma diferente. Então, com Rahu na 9, essas pessoas vão estar explorando a casa 9 de uma forma diferente. Como assim de uma forma diferente? O que significa a casa 9? Casa 9 significa religiões, significa nossas crenças, é basicamente a nossa crença. É também o nosso conhecimento profundo, são os nossos princípios. É a casa original de Júpiter. E Rahu, ele tende a não se sentir confortável na casa de Júpiter. Porque na casa 9, o Rahu ele tem que obedecer à lei. O Rahu ele tem que ter princípios, ele tem que estar fazendo as coisas certinhas. E o Rahu ele não é certinho. Então a pessoa tende a tropeçar nas coisas da casa 9. E ao mesmo tempo ter curiosidade sobre a 9. Então o que acontece? Eu fiz um esqueminha aqui no papel para ficar bem fácil vocês entenderem essa passagem de Ketu na 3 para Rahu na 9. Então, olha só, casa 3, ela é a casa da curiosidade. Então, com Ketu na 3, essa pessoa mostra uma curiosidade por informações. Quando o Rahu vai para 9, o que essa pessoa tenta buscar usando a curiosidade que ela tem na 3, tenta buscar informações e resposta na 9. Então, com o Rahu na 9, essa pessoa vai ter, talvez, obsessão por informação e conhecimento. Mas talvez não seja qualquer conhecimento não, seja conhecimento em religião, conhecimento em alguma matéria científica de universidades, ou explorar alguma ciência também é possível com esse posicionamento, porque a pessoa cansou das coisas da casa 3 e quer buscar respostas na 9. Então a pessoa pode ter vontade de estudar religiões e aprofundar na matéria. Ou alguma coisa sobre leis, filosofia, a casa 9 também é a casa das filosofias. Então vai usar as habilidades da 3 para adquirir as coisas da 9. Casa 3 também é a casa da independência. Então, quando a pessoa deixa de lado a 3, ela leva essa independência para 9. E o que acontece quando essa pessoa leva independência para 9? Com o Rahu na 9, essa pessoa vai tentar criar sua própria religião.
Porque o Rahu é aquilo diferente. Ele olha para uma religião e ele diz, não, não é essa. Olha para outra religião, não, não é essa. Isso aqui eu não acredito, isso aqui eu não aceito. Então, talvez lá no fundo, a pessoa tenha vontade de criar sua própria religião. Por conta dessa independência nata que eles carregam. Então, eles vão tentar ter sua lista de princípios, de crenças que talvez não combine com a sociedade. Porque o Rahu, ele detesta combinar com a sociedade. O Rahu, ele tem dificuldade de ser comum. Ele tem dificuldade de fazer o que todo mundo faz. Ele quer fazer as coisas de forma diferente. E ele quer se destacar de alguma forma, fazendo o diferente. Então pode ser que essa pessoa queira realmente criar uma própria religião ou queira seguir uma crença diferente. Uma crença indígena, não sei. Diferente daquela que ela nasceu. Pode também dar uma atração por culturas diferentes. Porque casa 9 representa lugares distantes. Então, olha só. Com a inteligência da casa 3, isso é outro ponto que eu queria falar pra vocês. Com a inteligência que a pessoa tem na casa 3, ela pega essa inteligência e leva pra casa 9 para pesquisar. Então, é um eixo muito bom para as pessoas que querem seguir no caminho da pesquisa, da ciência. Porque a casa 3 é uma casa mais superficial, a casa 9 já é uma casa mais profunda. E essas pessoas têm inteligência suficiente para pesquisarem os assuntos da casa 9. E estudar em universidades, fazer PhD, mestrado, e a fundo nisso aí, na matéria que eles quiserem. Como a casa 3 mostra o aprendizado de uma pessoa, essas pessoas com Ketu na 3, em geral, têm facilidade em aprender, pegam rápido, pega a matéria da escola rápido, aprende rápido. Talvez tenha uma leitura mais rápida. Então, com essa facilidade, eles podem, como eu falei anteriormente, pesquisar ou publicar alguma coisa, publicar livros, ensinar de repente. É claro que a comunicação fica um pouco afetada com Ketu, como eu falei no vídeo passado, mas eles mostram habilidades de aprendizado e com isso eles conseguem publicar algum material, publicar algum trabalho, algum artigo científico, coisas assim. E com a comunicação, eles podem não ter muito interesse. Até porque Ketu na 3, ele aspecta a casa 7 e a casa 11. Que a casa 7 são as outras pessoas, que não seja você, todas as outras pessoas que você entra em contato. E a casa 11 é o seu círculo de amizades. Então pode ser que você não tenha muito interesse em conversar, em sair para um barzinho, bater papo com os amigos, ou em trocar informação com o seu namorado, sua namorada. Isso pode acontecer, porque Ketu isola um pouco as pessoas. Mas isso não significa que essa pessoa não tenha uma boa comunicação. Então, quando o Rahu vai para 9, essa pessoa, o interesse dessa pessoa nessa vida começa a ser outros idiomas. Começa a ser contato com outras culturas. Se comunicar não com as pessoas do próprio país, mas se comunicar com pessoas de outros países. Então, o interesse pode vir daí. Outro ponto é a história da coragem e do esforço. As pessoas com Ketu na 3 demonstram muita coragem. Claro que isso depende de outras coisas no mapa, não só de Ketu na 3, mas se todo pedacinho do mapa tiver ajudando esse Ketu, colaborando, essa pessoa vai ter muita coragem. E essa coragem ajuda a pessoa a ter posições destacadas no mundo da ciência, das leis, da religião. Também ajuda a pessoa a viajar, fazer viagens longas, viagem por mares, coisas assim, lugares distantes, com esse posicionamento. Casa 9 também é a casa do pai.
da figura paterna. É a casa 10. Casa 10 seria mais o pai em si, e a 9 é mais o seu relacionamento com o pai. Então, mostra que seu pai pode ser uma pessoa estilo Rahu, uma pessoa diferente, uma pessoa que gosta de chamar atenção, ou uma pessoa que talvez tenha princípios questionáveis. Porque o Rahu, ele não gosta muito de cumprir a lei. Ele se sente, eu não quero ser igual aos outros. Então pode ser que exista uma dificuldade em cumprir a lei. Ou, como o Rahu ele é de extremos, ou pode ser uma pessoa que cumpre a lei à risca. Ou pode ser uma pessoa militar, que não cumpre só a lei, mas que exige que os outros cumpram. Eu já vi isso acontecer também. Então, coisas do tipo, fulano se deu mal, bem feito, porque ele não cumpriu a lei. Esse comentário é típico de quem tem Rahu na 9. Ou você pode ser assim, ou seu pai pode ser assim. Não cumpriu a lei, tá aí, se deu mal. Então, o que acontece é que existe uma não preocupação, como eu poderia dizer? Na verdade, a preocupação maior é com a lei e não com a humanidade. Então, quem tem Rahu na 9, normalmente não liga muito para o que os outros estão passando. Não liga muito para o que os outros estão sentindo. Claro que isso depende de outros pontos no mapa. Um exemplo comum, um exemplo clássico disso é Hitler. Ele tinha Rahu na 9 e ele não se preocupou com a raça humana, ele se preocupou com a lei. Ele se preocupou com a raça pura, que a casa 9 é a casa das outras culturas. Então é isso. Acontece da pessoa não se preocupar com o bem-estar do outro, e sim com o que acontece ou o que deixa de acontecer, em relação à infração da lei. Pode ser que o seu pai, com esse posicionamento que você tem de Rahu na 9, pode ser que o seu pai tente impor os princípios dele para você. Tente educar você nas coisas que ele acredita, de uma forma meio desequilibrada. Claro que se o Rahu for benéfico, no seu caso, pode ser que você siga os princípios e você acredite nos mesmos princípios que seu pai tem, vocês têm um relacionamento ótimo e dê tudo certo. Mas pode ser que seu pai tenha princípios, como eu falei antes, distorcidos, e talvez coloque você em alguma situação complicada por conta disso. Então tudo vai depender da condição desse Rahu, se for bom ou se for ruim, se for benéfico ou se for maléfico. Você também, com esse posicionamento de Rahu na 9, pode entrar em contato com professores de outros países, porque casa 9 é a casa dos professores, sendo mais específica, professores de universidade. Então pode ser que você entre em contato com esse pessoal, ou por e-mail, ou à distância. Esse Rahu aí é muito benéfico nesse aspecto. Esse Rahu também pode levar você a morar em outros países. Talvez não permanente, não ser um residente de outro país, mas pode levar você a fazer negócios em outro país, ou estudar em outro país, ou fazer universidade em outro país e voltar. O Rahu na 9 também pode dar comportamentos obsessivos em relação à casa 9. Você pode ser uma pessoa extremamente religiosa, ou pode ser uma pessoa que não quer saber de religião. Ou pode ser também um ateu. É visto com Rahu na 9 ateus. Na minha opinião, na verdade, o ateu, ele tem uma crença, certo? Essa crença é de não acreditar em Deus, mas ainda é uma crença. É engraçado porque meu marido tem esse posicionamento e é um ponto que a gente não concorda. Eu vivo falando pra ele que
é uma crença, que isso é uma crença, ele fica dizendo que não. E eu fico falando, não, amor, é uma crença, você não acredita em Deus. O fato de você não acreditar em Deus é uma crença. Se você não ligasse, né, para a religião e para as coisas da casa 9, você sequer teria lido sobre religião, você sequer teria pesquisado e teria optado por ser ateu. Ele não concorda, eu respeito a opinião dele, claro, e ele respeita a minha, e é isso. Na casa 9, o Rahu pode ser também astrólogo, porque a casa 9 é a casa das crenças. E a astrologia, vamos combinar, não é uma coisa comum, não ainda. Então o Rahu pode optar em ser astrólogo, em pesquisar sobre o oculto, porque a casa 9 também é uma casa profunda, não só a 8. Só que a diferença da 9 para 8 é que a casa 9, ela é mais otimista. Você vislumbra a luz no fim do túnel. Traz esperança. A 8 é uma coisa mais... é profunda como a 9, mas é mais dos assuntos obscuros. E a 9 não. A 9 é como se fosse um renascimento. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha ficado claro. Muito obrigada e até os próximos vídeos.